celebrar essa Santa Missa em honra da Santíssima Eucaristia, já que na quinta-feira nós recordamos, relembramos, de forma, usando o conceito de recordar, vulgar, nós recordamos o dia que Jesus instituiu a Eucaristia. Digo recordar de modo vulgar, porque na missa nós recordamos a Eucaristia, mas de um outro modo, de um modo real. Na missa nós fazemos memória. Aquele acontecimento do dia da instituição da Eucaristia se torna presente aos nossos olhos. Verdadeiramente real, o mesmo sacrifício, a mesma oferta que Jesus fez de si no altar da cruz, não acontece uma outra vez sobre os nossos olhos, mas se torna presente no nosso meio, se torna ato no nosso meio. Aquilo que aconteceu há tanto tempo. É como se, e na verdade é isso que acontece, é como se o véu do tempo e não do templo se rasgasse. E nesse véu do tempo, aquele acontecimento torna-se atual para nós. Por isso que nós dizemos que a Santa Missa é a atualização, mas não uma atualização no sentido que hoje nós compreendemos pela linguagem até mesmo informática, que estava desatualizado e se torna atualizado. Não, se torna atual, real, vivo, presente no nosso meio. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós falamos e ouvimos na leitura algo sobre Elias, o grande profeta de Israel. Nós, durante 2 semanas, estamos ouvindo falar deste Elias, deste grande profeta do Senhor, deste que é talvez um dos maiores profetas de Israel, o qual realizou tantos milagres e prodígios no meio do povo, e que o Senhor prometeu, meus irmãos, que o espírito de Elias retornaria. E o povo de Deus, o povo de Israel ainda espera um retorno de Elias. Nós vamos encontrar isso quando Jesus fala de João Batista, e nós encontramos João Batista que vem anunciar Jesus no espírito de Elias. Mas nós, segundo o livro do Apocalipse, ainda aguardamos 2 testemunhas do Cordeiro, vestidas em pano de saco. E segundo a tradição, uma dessas testemunhas é o profeta Elias, que no fim dos tempos retornaria. Não sabemos se é Elias, o profeta, o grande Elias em pessoa, retornará. Mas pelo menos a profecia de Elias, o mistério de Elias, o espírito de Elias apontará novamente para o Cordeiro de Deus, que retornará para julgar o mundo. Hoje o livro do Eclesiástico, bem diferente, nós estávamos ouvindo o livro dos Reis, que contava verdadeiramente a história de Elias. Hoje nós temos a leitura do livro do Eclesiástico. E a leitura começa assim: o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. É a partir desse versículo, meus irmãos, que eu queria vos falar hoje. Fez vir fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornastes glorioso por teus prodígios. Meus irmãos e minhas irmãs, e se nós podemos resumir Elias, a profecia de Elias e a pessoa deste grande profeta de Israel em uma palavra, essa palavra, meus irmãos, é zelo. Elias é o profeta do zelo pela casa do Senhor, do cuidado pela casa do Senhor. Elias é o profeta que disse, e se tornou lema da ordem carmelita: o zelo pela tua casa me devora, ó Senhor dos exércitos. O zelo pela tua casa me consome, me devora, me gasta, me consome como a vela e se consome pelo poder da chama. Assim era o profeta Elias, consumido na chama do zelo do amor de Deus. O profeta do zelo, o profeta do cuidado, o profeta do amor. Meus irmãos e minhas irmãs,
Elias era verdadeiramente um profeta que surge como um fogo do zelo de Deus. Um fogo, meus irmãos, que o devorava pelo cuidado, pelo zelo que ele tinha diante da casa do Senhor. Elias viu sendo profanado tantas vezes o altar do Senhor. Elias viu tantas vezes os altares do Senhor serem destruídos e devorados. E ele dizia: mas Senhor, o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me devora. E por isso, meus irmãos, neste zelo de Elias, ele clama aos céus e o Senhor envia fogo para devorar a vítima que ele tinha oferecido como imolação a Deus, para que reconhecesse o grande poder de Deus, como também o fogo que devorou os 350 sacerdotes de Baal. Que zelo deste homem, meus irmãos. 350 sacerdotes de Baal, 350 sacerdotes de um Deus falso, de um Deus enganador, destruídos pelo zelo de um só homem. Meus irmãos e minhas irmãs, esse zelo de Elias era tão grande e devorava a sua alma por causa da casa do Senhor, que continha o pacto da aliança com Deus. Qual era o símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança que estava no templo. A Arca que continha o cajado de Moisés, que continha as tábuas da lei, que continha restos do maná do Senhor. Mas, meus irmãos, que era apenas figura e sinal. Elias, meus irmãos, teria tido zelo muito maior, teria se ardido em fogo muito maior, meus irmãos, se ao invés da figura ele tivesse conhecido a realidade. O zelo de Elias era pela figura de uma aliança passageira e temporária, que Jesus substitui e diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. Qual é a nova aliança do Senhor? Qual é a arca desta nova aliança? É a Eucaristia, meus irmãos. É o sacrifício da cruz. Este é o sangue da nova e verdadeira aliança. Tentem imaginar, meus irmãos, no momento em que Jesus, morto na cruz, o seu corpo humano morto, é transpassado por uma lança, e desse corpo morto do Senhor sai vida, sai sangue e água. Imaginem o Senhor dizendo ali: este é o sangue da nova e eterna aliança, da verdadeira aliança que eu dou, que ofereço a cada um de vós. Esta realidade, meus irmãos, Elias anunciou, Elias desejou conhecer, Elias ardeu em fogo por esta realidade que ele não conheceu, que ele não viu e que nós vemos. E não só vemos, meus irmãos, como tocamos. E não só tocamos, meus irmãos, como comemos e bebemos desta aliança de Deus com o homem. Meus irmãos, onde está o nosso zelo? Onde está o fogo do nosso zelo? Eu posso dizer como Elias, olhando para a Santíssima Eucaristia, olhando para o mistério da Santa Missa, olhando para o mistério da nossa fé, porque assim nós dizemos, quando o Padre termina a consagração, eleva o pão, eleva o vinho, ele diz: eis o mistério da nossa fé. Ele não diz: eis um dos mistérios. Nós dizemos: é o mistério da fé. Meus irmãos, o nosso coração arde. Como está o nosso zelo para com essa realidade de Jesus que nos doa o verdadeiro, real sangue da sua aliança? Não é figura, não é imagem, não é um como se fosse.
é real. Onde está o nosso zelo, meus irmãos? Elias, o seu corpo, a sua vida na terra enquanto profeta, fez os maiores milagres que um profeta já tinha feito. Só para vocês terem uma ideia, e a leitura de hoje nos fala, até mesmo o corpo de Elias testemunhou o Senhor. Como? Um morto foi colocado sobre o túmulo de Elias e ressuscitou. Sobre as relíquias de Elias, para aqueles que costumam dizer que nós veneramos relíquias, as relíquias de Elias, os ossos de Elias ressuscitaram um homem. Elias testemunhou Deus com toda a sua vida e com a sua morte. A morte de Elias dava testemunho de Deus. E nós, meus irmãos, diante desse mistério de Deus e desse zelo por Deus na casa do Senhor, como está o meu zelo, meu Padre Wendel? Como está o nosso zelo? Quando nós entramos na casa do Senhor, quem nós saudamos? Jesus ou os vizinhos que estão do nosso lado? Ou nós vamos cumprimentar um ao outro, nos beijando, nos saudando, nos confraternizando, e esquecemos, o zelo pela casa do Senhor me devora. Como nós entramos na casa de Deus? Nós começamos a crer numa coisa assim: meus irmãos, venham para a igreja porque a igreja é nossa casa. Mentira, a igreja é casa de Deus. Igreja é casa de Deus. A sua casa, você tem a chave, você entra e sai quando você quer. Aqui a casa é de Deus. Aqui a casa é do Senhor. Esta casa Ele tem por sua morada, sua habitação no nosso meio. Meus irmãos, até a casa de Deus nós queremos tirar. Nós queremos dizer que é nossa, que é minha, que é da comunidade. A igreja pertence à comunidade. Não, meus irmãos, a igreja pertence a Deus. Deus edificou no nosso meio a sua morada. Ele edificou no nosso meio a sua morada. Esta casa lhe pertence. E porque lhe pertence, e Ele é nosso Pai, nós nos sentimos em casa. Veja a diferença, meus irmãos. Nós nos sentimos como se nós estivéssemos em nossa casa. Como se nós estivéssemos na nossa morada. Mas esta casa, meus irmãos, Deus habita. Esta casa dele. Por isso, meus irmãos, devemos voltar a ter o zelo e o santo temor de entrar na casa do Senhor, que não é minha, que não é sua, não é minha, do Padre Wendel, não é do Padre Lucas, não é de Dom Fernando. Esta casa pertence ao Senhor. Padre Wendel passa, Padre Lucas passa, Dom Fernando passa, cada um nós passamos, e quem fica? Ele fica. Como Ele fica presente aqui 24 horas, sem sair um minuto, um segundo. Deus está nesta casa, porque Ele fez desta casa a sua morada. Meus irmãos, como está o meu zelo por esta casa? Como está o meu zelo por esta morada do Senhor? Eu tenho respeitado esta casa de Deus? Ou eu tenho sido lugar para me confraternizar com os outros? Para abraçar, beijar, conversar, rir, comer? Como está? Se o zelo de Elias era para com uma figura
desta realidade que nós contemplamos, o que Elias teria feito conosco quando nos encontra conversando nas igrejas? Quando nos encontra desrespeitando a casa do Senhor? Ele teria feito como fez com os 350 sacerdotes, teria pedido: Senhor, derrama fogo para devorá-los? Como anda o nosso zelo pela casa de Deus? Como anda o nosso zelo pela casa do meu Senhor? Como anda o meu amor? Meus irmãos, o nosso amor nós manifestamos pelos gestos. Gestos de amor. Vocês já pensaram, imaginaram um casamento, um relacionamento entre um homem e uma mulher sem nenhum gesto de amor? Sem umas mãos dadas, sem um beijo no rosto, sem um beijo de amor, sem um convite para sair, sem nada. Como são os nossos gestos para com o Senhor? Meus irmãos, quantas vezes nós passamos de um lado e de outro da igreja, cumprimentando a um ao outro, saudando um ao outro, e nem sequer nos genufletimos diante do Senhor. Nós aprendemos na catequese que diante do sacrário nós dobramos o joelho. Ao passar, nós dobramos o joelho. Dobrar o joelho é colocar um joelho no chão. Um joelho no chão. Não é mexer o joelho. Não é um cumprimento de uma donzela que aceita a dança de um convite para dançar. Um joelho no chão. Onde está o zelo pela casa do Senhor, se nem um joelho no chão nós conseguimos colocar ao passar de um lado para o outro da igreja? Um gesto de amor. Nós entramos na igreja, saímos, vamos de um lado, vamos para o outro, saímos, nem sequer saudamos o dono da casa. Como anda o nosso zelo para com Deus? Como anda o nosso respeito para com o Senhor? Nós aprendemos na catequese, diante de Jesus exposto, nós dobramos 2 joelhos. O Senhor está exposto em adoração por nós. Nós dobramos os 2 joelhos ao passarmos em frente ou ao entrarmos e a sairmos da igreja, quando Jesus está exposto. 2 joelhos, reconhecendo o nosso nada diante do Senhor. Como anda os nossos gestos de amor para com o nosso Senhor? Nós aprendemos e sabemos que na missa nós temos diversos gestos. E é o missal romano que nos ensina, não é o padrão. Para obter a uniformidade dos gestos e posições do corpo, obedeçam os fiéis aos avisos durante a cerimônia, pelo diácono ou pelo padre, principalmente naquelas cerimônias em que muda um pouco o ritmo e que o diácono diz: ajoelhemos, levantemos, ou o padre. Além disso, em todas as missas, sem exceção, caso não disponha de outro modo, os fiéis permaneçam de pé, do início do canto de entrada, ou do momento em que o sacerdote se aproxima do altar, até a oração do dia, inclusive, até aquele oremos que o padre faz. Ficam de pé. Ao canto do Aleluia, antes do Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé, o credo e a oração universal, as preces, e da oração sobre as oferendas até o fim da missa, exceto nas partes citadas em seguida. Quando é que se fica em pé? Do início, quando se entra na missa, até a oração do dia, quando o padre faz o primeiro oremos, fica de pé. Fica de pé da aclamação Evangelho, da Aleluia, durante a proclamação do Evangelho, credo, preces, e durante toda a oração eucarística, exceto o que se segue.
Onde é que se fica sentado? Durante as leituras, e durante o salmo responsorial, durante a homilia e enquanto se preparam os dons ao ofertório, durante o ofertório. E se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Ajoelham-se durante a consagração, a não ser que a falta de espaço ou grande número de presentes ou outras causas razoáveis não o permitam. Meus irmãos, isso é tão simples e nem isso tantas vezes nós respeitamos. São gestos que demonstram o nosso amor para com o nosso Deus. Me desculpem pela catequese de hoje, por ter feito dessa homilia um momento catequético um pouco chato, mas é necessário que nós coloquemos as coisas no seu devido lugar. Meus irmãos, a missa tem todos os seus momentos, a igreja tem todos os seus momentos. A ninguém é permitido ficar sentado durante a oração, durante as palavras da consagração. A ninguém, a não ser que seja cadeirante. Ninguém. Como é que o diácono fica durante as palavras da consagração e durante a elevação do cálice e do vinho? O diácono fica de joelhos. O diácono recebeu o primeiro grau do sacramento da ordem, mas ele fica de joelhos. Por quê? Porque ele não é sacerdote. Somente o padre fica em pé, porque o padre ali está ofertando a vítima. O gesto de em pé, voltado para Deus, é gesto sacerdotal, é Cristo que se oferece ao Pai. Ninguém mais, a não ser que por problema de saúde, fica-se em pé. E a única exceção para estar sentado é cadeirante. Nós sabemos, não pode ficar em pé e nem pode ficar de joelhos. São gestos que demonstram o nosso amor para com Deus. Meus irmãos, não podemos perder isso. Porque este zelo para com o Senhor, em gestos pequenos e simples, vão nos ajudar a colocar a Deus no lugar que é dele na nossa vida. E eu vos peço, retomem o zelo para com Deus. Retomem o zelo para com a Eucaristia, que não é figura, não é imagem, não é uma pintura, é Cristo mesmo. E não só Cristo presente e real, mas o mistério da sua paixão, morte e ressurreição se faz presente na Santa Missa. Nós não podemos perder, meus irmãos, e deixarmos isso para depois. Lembremos-nos, meus irmãos, igreja, casa de Deus, lugar do encontro do homem com Deus. Deixemos que, como Elias, o zelo pela casa do Senhor nos devore. E é por isso que quando eu vou entrar aqui, quando eu entrar por aquela porta, eu digo: Jesus, é casa tua. Jesus, estás verdadeiramente presente neste sacrário, é tabernáculo do Altíssimo, é porta do céu. Jó, meus irmãos, teve uma visão de uma escada, e ele, ao fim da escada, ele encontrava um ancião sentado no trono e anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Quando ele tem aquela visão, era um sonho, perdão, ele diz: que lugar terrível! É a porta do céu e a casa de Deus. E ele deu aquele lugar o nome de Betel. Casa é o Deus, casa de Deus. Meus irmãos, foi um sonho, não uma realidade. Aqui, meus irmãos, o céu está aberto. Os anjos de Deus sobem e descem sobre o Filho do Homem. Aqui, meus irmãos, é um lugar terrível. É a porta do céu e a casa de Deus. Que lugar terrível. Que temor eu tenho, que santo temor eu tenho de me aproximar deste lugar. Casa de Deus, porta do céu. Esta é a igreja de Deus. E este lugar terrível, meus irmãos,
é a Eucaristia, diante da qual os infernos tremem, diante da qual, meus irmãos, o inferno se põe em fuga, porque um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, está presente. E diante dele, meus irmãos, diante desse fogo de Deus, o mal se derrete como cera ao fogo. Como cera ao fogo, se derrete o mal diante de Deus. Que possamos redescobrir o zelo pela casa de Deus, que possamos redescobrir o lugar de Deus na nossa vida, que o profeta Elias, que o espírito de Elias esteja presente em nós. Foi a leitura de ontem, quando Eliseu disse: meu pai, chamando Elias, meu pai, eu vos peço, dai-me uma porção redobrada do teu espírito. Elias pede isso porque era direito do filho primogênito, segundo a lei de Israel, receber 2 vezes o valor da herança. Era o filho primogênito, o homem primogênito. Eliseu pedia: meu pai, dai-me 2 vezes da tua herança, 2 vezes a porção redobrada do espírito de Elias. Meus irmãos e minhas irmãs, o espírito de Elias, não o espírito enquanto alma, ser espiritual de Elias, mas o ensinamento de Elias, o espírito de Elias, a força de Elias, precisa voltar à igreja, principalmente nos tempos finais. Porque será esse zelo de Elias, será este fogo devorador de Elias, que preparará a igreja para a volta do Filho do Homem. Que o Senhor comece a preparar a sua volta aqui, na paróquia Nossa Senhora das Graças de Resende, no meu coração, no seu coração, pelo zelo ardente de Elias, que se consumia, que ardia pela casa do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.